Um overlock do Legal. Wilton. Ficou maneiro. Então, eu estava sobre esse negócio da cidade. Eu achei legal que o dia que eu fiz um pouso foi o último dia ali da prova zigue-zague, né? Eu posei do lado daquela cooperativa que tem ali em Campos Novos e o segurança da cooperativa falou: Nossa, que legal, cara, vi muitos passarem por aqui hoje. Passou bastante gente. Assim, ou seja, chamou a atenção da cidade de Campos Novos o tanto de piloto que estava circulando ali por cima da cidade. Legal, né? Sim, sim. O vento forte acabou não permitindo fazer essa festa lá em Tangará, mas o pessoal viu, né? Em cima do morro ali, quem estava na cidade viu a turma estampando, né? Isso é sempre legal, assim. É engraçado, toda vez que a gente pousa e conversa com alguém, né? A visão que eles têm, assim, é a pergunta que mais vem, mas e daí? Como é que funciona? Ganha quem vai mais alto? Esse é o clássico da pergunta, né? Sempre, né? Tem Dá um tempo aí. essa questão de participação da população. Teve acho que eu já falei aqui numa outra reunião, o Arthur estava lá comigo no British, e teve um dia, isso a gente está colocando na nossa apresentação para as próximas prefeituras da cidade onde vai ter etapa, teve um dia que a prefeitura de Castelo disponibilizou ônibus grátis para subir para a rampa. Cara, a rampa lotou, subiram 6 ou 7 ônibus dos munícipes, rampa lotada, a gente não conseguia andar e tal, e foi legal porque a comissão de prova do próprio britânico, imagine que tinha um brasileiro que era o Richard, mas tinha 2 gringos, e até os próprios gringos concordaram, acharam super legal fazer uma prova, que como tinha um povo na rampa, o pessoal decolou, ganhou na rampa, teve o start, a gente foi até a cidade, tinha um carro de som no centro da cidade, que os pilotos iam passar ali por cima naquele momento, a gente bateu o pilão na cidade, voltou para a rampa, bateu o pilão para quem estava na rampa assistir de novo, e daí saiu para a prova, e daí ia para outro lugar. Mas então, assim, teve 1 hora praticamente de prova, 1 hora, uns 40 minutos, que o pessoal da rampa pôde praticamente assistir tudo acontecendo e viu o funcionamento da galera chegar em cima da rampa, bater uma curva para a direita e ir embora, sabe? Então, o Hatz, que é um cara que vocês conhecem, o Marcelo Hatz, ele ia explicando, os caras vão passar aqui, ele tem que virar para a direita para ir não sei para onde. Eu acho que isso funciona para a população que está assistindo e funciona muito, acho que para as prefeituras trazerem mais apoio nas próximas, né? Certeza. Muito bom. Ali nessa etapa a gente não pôde explorar muito isso, né? Eu acho que a comissão de prova não conseguiu explorar muito porque o vento exigia que as provas fossem na direção dele, né? O deslocamento era muito forte, o pessoal derivava demais nas termais, então seria difícil jogar para cima da cidade. Só quem estampou muito ali que conseguia avançar a cidade, né? A maioria ia subindo, derivando e começava a prova, né? Indo para trás. Pelo menos eu acho que foi nessa sessão geral, assim. Uhum. Então, começando em mais essa nossa reunião, né? Em relação ao Sul Brasileiro aí de Tangará, que ocorreu agora em abril de 2023. A gente tinha uma previsão de vento forte, até eu estava um pouco receoso com isso, mas acabou que o vento, a condição ficou consideravelmente boa, né? E foi possível que todos decolassem e fizessem aí provas bem interessantes. Então, acho que a gente podia começar a falar, né, Rafa, da primeira prova aí, começar no dia 1, o dia mais difícil, eu acho, para todos. Inclusive, você foi o matador da prova. Esse dia ninguém fez gol, né? Foi interessante que a hora que eu pousei, veio o ônibus voltando do gol, né? E daí eu imaginei, bom, você tá voltando do gol, tá voltando cheio, putz, fiquei super mal ali. Daí os caras, parabéns aí, você chegou ali. Eu achei que tem lugar que o pessoal que eu passei voando no finalzinho, tava a maioria do pessoal pousado lá. Acho que o pelotão acabou derivando muito. Eu posso pegar aqui quem que tava no primeiro pelotão ali, Hilton, se lembra de cabeça? Tô abrindo o microfone aqui que eu tava tentando baixar a prova.
Cara, deixa eu tentar me lembrar desse primeiro dia, cara. Você vê que ó, esquisito que não tá Tava o abrindo Horn, a prova tava, do primeiro dia. Peraí que eu acho que deu um chabuzinho aqui. Só. tava o Quem estiver Caio também, participando tava e no se primeiro lembrar, pelotão. pode ajudar aí a gente, ó. Quem eram os primeiros do pelotão lá no primeiro dia do Ventão? Eu sei que o Caio tava junto, tava o Horn, tinha alguns pilotos junto lá nesse dia. E o pessoal foi ficando pelo caminho, entende? Não... Deixa eu já abro aqui no FS Compo, já dá para ver. Porque Acho que realmente foi um dia difícil, cara. A gente foi ficando. Tava o Então vamos Marco pegar o tava Caio ali, junto. por exemplo. Ó. Caso do Caio. O Caio tem O Caio perfil. ficou entre os dois pilões lá. A hora que a gente pegou o contravento, sabe? Isso. Então se veja, esse pilão aqui, se eu vou colocar o meu, né? Vou colocar cheguei mais longe ali, mas vocês vão ver que a hora que eu colocar o horário, que a gente estava vindo bem atrás, acabou formando um segundo pelotão atrás ali. Eu, Rony, Tutu, e mais umas pessoas ali. O Cauã estava junto ali também. E se veja aqui, se a gente for ver aqui, ó, essa parte, o vento deu uma apertadinha e começou a derivar demais, né? Então, até se for ver antes, a gente foi forçando o voo aqui, até imaginei, não tinha visto o Caio ainda, mas a gente não forçou tanto, o Caio fez uma linha mais a barlavento ali, assim, ou seja, ele estaria teoricamente mais bem posicionado, mas se a gente for tentar ver a altura que ele estava se aproximando do pilão aqui, isso aqui é a hora que ele pousou, né? Se a gente for ver aqui, ó, não consigo nem ver junto, né? Ele está sincronizado, ele está sincronizado por horário. E depois que eu cheguei aqui, ó, o cara já tinha pousado, ó, ele pousou quando eu estava aproximando. Então acho que eu cheguei a ver essa turma ali. Mas a questão aqui é que o vento estava muito atravessado, né? quem era você era qual? Em vermelho ou preto? Eu sou em preto ali. Eu posei no pilão, Cabelo. Se você colocar lá, você vai ver que eu tô bem no pilão. Cadê você aqui? Deixa daí já. Mais pra cima. Aqui, ó, você ficou a uma distanciazinha do pilão aqui, que foi 100 metros do pilão. Né? Nossa. 100 metros do pilão. E se veja que nessa hora, que para mim foi assim um golpe de sorte, né? Que eu estava chegando bem atrás, se veja o horário do Wilton aqui a 100 metros do pilão, foi meia hora antes, já tinha dobrado a vela e tudo, né? Deu tempo de até buscar uma sombra. A hora que eu estava ali, ó, uns 20 minutos depois, ó, pensaram que eu cheguei. Mas veja que eu cheguei a quanto do pilão? Cheguei a 200 metros do pilão e ia pousar, estava a quanto? 988 metros. Aqui não mostra a altura do chão, mas estava uns 50 metros do chão ali quase. E nessa hora o Cauã estava vindo junto comigo. Então a gente estava numa finaleira ali, o Cauã acabou ficando, não pegou essa termal ali. Você veja aquele. Opa, Cauã e Hilton, ó, pousou até um pouquinho na frente do Hilton, Cauã ali, né? Não sei se isso reflete na pontuação ali. Ele perdeu só pela pontuação de liderança, no caso, né? Você veja, ó, o Cauã chegou aqui, ó. Essa hora a gente estava na mesma altura ali, ó, 962. E eu estava 980, 20 metros de diferença. Eu chegou um pouquinho para o lado. Então foi assim, um golpe de sorte nessa hora ali, porque eu acho que tinha ficado por último ali, não. Mas daí fui pegar a termal, subi, bater de novo. Né? Derivei um pouquinho até aqui, cheguei aqui a 1.200, 1.300. E bati e peguei ela de novo. Daí nessa ela derivou bem. Mas o vento estava forte já, assim, em cima da cidade, falhadão, né? Eu abri um outro programa aqui, dá para ver como é que estava falhada essa termal aí. Vou pegar aqui. Ligar a prova 1. E eu tava na comissão de prova, cara, esse dia a previsão não era de entrar esse vento leste. E aí a gente entendeu que todos os dias a gente teria um vento leste e realmente tivemos vento leste todos os dias. Porque se no dia que tinha previsão de vento mais forte de nordeste, a gente teve o vento leste entrando ali, cara, putz, a gente já sacou que ia ser todo dia aquela entrada de vento ali. E aí a gente começou a trabalhar melhor as provas para não fazer essa perna contra vento, que era uma perna curta, mas botou todo mundo no chão, né? Mas se veja aqui, ó, como é que é a termal boa, né?
E as outras, as bolhas fracas, derivando muito mais, né? Então, essa aqui acabou subindo bem, derivando pouco, chegando lá ao 1.200. Mas a hora da outra batida, uma linha boa aqui assim. Mas então, nessa hora, o dia já estava com termais mais fracas, meia hora depois que vocês pousaram, e o vento dando uma apertada, né? Então, até eu escolhi pousar na cidade e não insisti muito ali por segurança, né? Porque essa região aqui, ela é bem povoada, né? Mas nesse dia aqui, então, é o que tu falou, o bom resumo seria esse, né? As termais começaram a derivar mais e o vento apertou e foi ficando tarde, então... mas foi uma prova bem interessante também. Eu acho que um pouquinho mais assim, de persistência, talvez dava para fazer essa última perna aqui, que era... Coloca o voo do Dudu junto aí, Rafa, para a gente dar uma olhada. Senhor Peirão, aqui, ó. O Dudu deu uma sofrida aqui, hein, Dudu? Mas Tá tá aqui, não sem consegui. áudio. Tava junto com o Caio o tempo todo ali, cara. A gente tava bem Estavam puxando aqui, posicionado ó. na frente. Então, você veja, a hora que vocês pegaram essa bolha, que foi meio falhadona, não subiu tão bem, ó, de 1.200. Uhum. Foram a 1.300 aqui, né? Aqui nesse ponto aqui, ó. É mais ou menos esse teto dessa hora, né? Não o teto do dia, né? Essa hora já tava... Isso aqui era às 2:55, né? E a hora que vão ver o Tutu, que veio junto comigo, o Cauã ali, o Tutu até... Tutu não é com T, né? Tutu é o Arthur, pô. Aqui, né? Mas você veja, era uma hora que deu uma falhadona ali assim, mas... Você veja, o Tutu veio comigo, isso aqui era 20 minutos depois, né? Já era... Nem era tão tarde, mas deu aquela ratejada na condição ali. Quem mais que estava nessa? O Rony, acho que estava com a gente aqui também. E a hora que a gente se juntou foi mais ou menos aqui, acho, ó, já nessa parte aqui. Que virou um pelotão de autoajuda ali. O Rony acabou passando antes que você ali ainda naquele trecho. Aqui, ó. Então, 2 minutos ali, né? O Rony é o vermelho, eu sou em preto aqui, tá? 2 minutos. Então, aqui nessa hora aqui, a gente só deu o Rony deu uma despachada. E nessa parte aqui, na hora que ele foi atacar, você veja, o Rony é em preto. Não, eu sou em preto, o Rony é em vermelho, né? Você veja, uns 15 minutos de diferença. Deixa eu voltar para aquela outra configuração aqui, ó. Eu vejo eles no mesmo horário, né? Ó, então tá aqui, ó. Não sei se está legível para vocês aí, vocês conseguem ver no tua pontinha? Tá dando para ver? Eles são no mesmo momento. Então, ó. Eu acho que nessa hora que o Cauã resolveu dar uma esticadinha, o Rony atacou lá, eu vi ele baixo, e a gente resolveu abastecer um pouquinho mais antes de atacar, né? E foi o que, né? Eu vi ele voltando, eu achei que ele tinha feito gol. Ele pegou uma redondinha aqui, né? É. Então, acho que... Não sei se vocês querem ver mais uma. Então, o crux dessa prova foi essa pernícula aqui, né? Essa que tinha um tamanho relativamente pequeno, mas que o vento e a força das termais impediu ali, ó. 2,5 km, né? Esses 2,5 km foram fatais. Você veja que a gente não estava posicionado na otimizada. Muita gente, a hora que atirou para ele aqui, estava... Opa, só errei aqui. Vamos pensar aqui nessa hora, assim, né? A hora que vai atacar e acha que vai chegar lá no... Já nos 5 km, né? Então, pela deriva aqui, aquele 2,5 da otimizada virou 5. O já estava um pouco mais baixo, esse 5 virou o crux do voo aí, né? E Então, nessa pessoal, hora, só para fazer um comentário, quem tiver alguma pergunta, um comentário para fazer, pode ir colocando ali no chat aqui da reunião. Eu vou lendo e passando para o pessoal, tá? Durante nossa conversa. Hilton levantou a mão? E assim, ó, a gente até falou, foi a perninha no contravento que derrubou, mas veja que mesmo o Rony e o Cabelo que conseguiram fazer esse retorno, eles também não conseguiram avançar muito. Então, mesmo a favor do vento, não estava mais funcionando. A condição já estava morrendo mesmo naquela hora, né? Foi uma deriva. Eu acho que aqui, ó, tem umas horas ali, assim, que, putz, faltava um pouco de insistência, mas a segurança, assim, da cidade, se a gente for ver o mapa aqui, ó, isso aqui já era numa região, assim, que tinha poucos pousos, assim, né? Tinha pedreira ali e tal, mas daí para cá já estava meio que baixo, derivando, né? Então,
Mas vai que acha uma salvadora, né? Às vezes tem um urbuzão bacana lá que se banha uns 500 metros a mais aqui, dava para chegar já, né? Um pouquinho pro gol aqui. Ou talvez mais Uma pilotos, né? Se situação tivesse que, sobrado um pelotão de 3, 4 ali, se ajudando e rastreando, talvez chegasse no gol, né? sim, não faltava muito, né? Já tinha adiantado bem ali a prova para poder chegar no gol. Uma coisa que eu reparei nesse campeonato, não sei qual é a visão de vocês em relação a isso, mas primeiro que a gente fez o campeonato, ele ocorreu quase em maio, né? Uma época bem atípica, não é a melhor época de voo na região de Tangará, né? Região seria uma época mais fraca. E até que foi razoável, né? Quando o vento resolveu dar uma tréguazinha ali, a gente via que ainda tinha termal boa, teve gente até que pegou umas termais lá que se espantou ainda. Então, mesmo na condição já de quase maio aí, a gente ainda teve termais. Só que o dia era bem curto. Eu senti pelo menos um dia curto, que durava muito pouco tempo, assim, e as provas começavam muito tarde, começavam 2 horas da tarde, porque não tinha, mais cedo estava difícil também de começar a prova, ou seja, quando começava a madurar a condição para voar, você já sobrava pouquinho tempo para o voo. Então você pode ver que a maioria morreu, não chegou no gol por faltar condição mesmo, acabou, o sol foi enfraquecendo, enfraquecendo, a pessoa não conseguia mais deixar termal para continuar o voo. Estava até com altura e foi gastando altura, pelo menos comigo aconteceu isso, de gastando altura e não achar mais nada na frente para engatar mais uma termalzinha e terminar a prova. Então foi uma certa dificuldade que eu achei, mas eu acho que tem muito a ver também com o tempo, né? Com o período que foi feito o campeonato. Não sei qual que é a opinião de vocês a respeito. A Tangará não é uma época boa em abril, né? Vamos dizer, época para campeonato. É uma época que já tem vento mais forte, que foi o que a gente viu, e com térmicas mais fracas, né? Então, assim, o pessoal até faz cross nessa época e cross bom. Mas a gente sabe que cross e campeonato são voos diferentes, né? Campeonato a gente precisa ter pernas para dificultar realmente a prova, de contravento, e tudo isso acaba sendo um pouco prejudicado por causa da época, né? Mas, assim, dentre tudo, eu acho que foi uma bela de uma etapa, entende? Mesmo fora de época, tal, a gente teve um dia que foi maravilhoso, né? Foi o segundo dia, com o vento um pouco mais fraco, ainda ficou meio louco, o vento tá, a previsão de nordeste virou sudeste, mas deu certo, a gente enfiou a prova lá no buraco, o pessoal reclamou lá e acabou sendo uma prova muito boa, com resgate até relativamente fácil, não foi tão complicado quanto eles estavam falando. E por tudo que a gente estava esperando nessa etapa, eu acho que foi muito bom mesmo, na minha opinião, né? Sim, foi de verdade. Deixa eu ver, o Paulinho aqui comentou, olhando o ranking e projetando Terra Rica, acho que a briga fica do Mark sétimo para cima. Qual a opinião de vocês? A minha opinião é que está totalmente aberto. A gente vai ter mais 3 ou 4 provas em Terra Rica, então deixa eu projetar o ranking aqui. A gente pode ter uma. Façam suas apostas, né? Eu acho que isso que é o legal da brincadeira também. Eu ia falar isso, são 3 provas em Terra Rica, né? A princípio são 3 provas, pode até ser 4, dependendo aí do. São 3 provas, né? Vamos falar diretamente, são 3 provas. Então a gente tem praticamente mais uma prova de descarte, pela pontuação que a gente tem, até pode descartar mais que uma prova. Então essas 2 provas com pontuação mais baixa, alguém foi mal, você pode descartar quase 100%. E não sei, eu acho que tem mais gente que pode entrar na briga aí, cara. Você veja ali que posição que tá o Caio, até não vi. Deixa eu pegar o ranking aqui, ó. Que daí vocês têm. Isso a gente vai ter um dia para falar de novo sobre a STV, né? Tem os caras amaldiçoados Sim. com poucos pontos aí até, né? A gente tá os amaldiçoados com a pontuação mais baixa. Você veja, o Caio tá em nono. Eu não, cara, não dá para tirar o Caio nunca de uma disputa de título de campeonato, tendo 3 provas na frente, no campeonato que teve, por enquanto, 4 provas, sendo 2 com pontuação mais baixa, entendeu? Ou 3 provas, né, com pontuação mais baixa. Então, não, para mim tá tudo em aberto, cara. Não, 3 provas de 1.000 lá, acabou o campeonato. São 3.000 pontos em disputa e a gente tem hoje o líder com 2.000. Quer dizer que tá tudo em aberto, na minha opinião. Vou dar uma palhinha aqui de uma coisa aqui, ó. Vou fazer uma soma rápida aqui desses do FTV que valeu até agora. Quantos pontos teve disputados? Mais.
Olha a validade das provas ali, né? Uma prova, a terceira Olha prova, só. 99%. Se você for ver aqui, até agora foram disputados 2.760 pontos só. Sendo que em Terra Rica pode ter mais 3.000. Então não foi nem a metade do campeonato ainda. Então, se a gente for levar em conta as provas que teve, não em número, mas em pontos disputados, que essa é a visão que a gente tem que ter sempre, né? Quantos pontos foram disputados. E, então tem mais 3.000 e vai ter 25% desses 3.000. Ó, vou fazer uma sominha aqui. Mais 3.000, sendo bem otimista, né? 0,25 vezes. Dá para descartar essas duas provas cheias aqui ainda. Né? Uma de 46 e uma de 99. Né? 1.460 pontos dá para descartar ainda. Ou seja, eu estou no páreo ainda, galera. Ó, olhando aqui o ranking, eu acho que do 18º para cima ainda tem chance, viu? Eu sou 18º. Que é 1.300 para 1.500. Daí dá para fazer toda a numerologia aí, né? Pega a planilha do Tutu e fica lá fazendo cenários, decidindo quando vai decolar. Tá? Eu tô fazendo exatamente isso agora. Eu tô entrando na tabela aqui, cara, e a gente tem uma tabela, o pessoal que não sabe, a gente tem uma tabela da FTV. Eu vou fazer uma simulação, assim, usando o Caio como exemplo, que acho que é um piloto Acabei muito de acima da média. atualizar ela hoje, hein? Agora há pouco. Na versão 11 aqui, acabei de ver aqui. Tu fez mais uma melhoria nela, Tutu? Achei um errinho nela e já corrigido. Beleza. Tutu, daquela outra planilha que você tinha, era legal que mostrava o ponto sem descarte e o ponto com descarte. Nessa V9 que você fez, saiu isso daí. Foi o próprio Wilton que indicou para tirar aqueles pontos totais, né? Sem o descarte. Que estava atrapalhando na visualização. Eu aceitei e tirei. Se quiser, posso colocar do lado lá, Cabelo. Sei lá, eu acho que assim, daí a gente tá numa esfera aí do gosto pessoal aí, mas no final das contas a ferramenta em si é muito mais fácil, porque antigamente a gente fazia isso no próprio FS, né? E daí tinha que ir uma parafernália para botar para rodar para conseguir fazer uma simulação de cenário. Agora dá para fazer uma coisa assim, você tem uma noção bem melhor e mais rápida assim do big picture, né? Só Como a gente está fazendo aqui um comparativo de ranking e tal, né? Que o Paulo acabou provocando ali se o pessoal tem mais chance ou não, né? Tá dando para ver que tem muita chance ainda para muita gente. Mas quem tem mais experiência aqui em Terra Rica, ele comentou aqui para fazer um breve comentário sobre a temporada de novembro em Terra Rica, como que tem sido nos últimos anos, qual que é a expectativa aí dos paranaenses que estão mais acostumados com Terra Rica. Olha aí, eu acho que dos nossos pilotos, o maior conhecedor de Terra Rica aqui é o Wilton, né? Que já cantou várias vezes que Terra Rica é melhor que Jaraguá de Goiás. Fala um pouquinho aí para nós. Paulinho. O pessoal que voa lá na região, nessa época, muitos voos acima de 100. Então, com a palavra Wilton, hein? É complicado dizer isso, né, cara? Que tem cara muito bom em Terra lá falar, então vamos trazer uns caras de Terra Rica aí para falar da região lá. Mas vamos lá, Terra Rica, cara, é um lugar que você tem uma rampa baixa, para quem não conhece. Se a gente pegar uma condição clássica e no começo de novembro a gente tem um vento realmente mais forte, é muito difícil alguém pregar, o Cabelo que diga aí, cara. Mas não é impossível. Não impossível, mas assim, é muito difícil, tá? Normalmente a decolagem não pode ser tarde, porque lá acontece um efeito, as térmicas são tão fortes que elas zeram o vento na rampa. Você tem um vento dinâmico forte, assim, no decorrer do dia ainda, mas na rampa ele praticamente zero. De tanta pauleira que tem na frente, entende? E a gente tá falando de térmica realmente forte. Térmica, nessa época, nós vamos pegar a térmica de 6, 7, assim, com facilidade, entende? E não é tão bicuda as térmicas, é uma região com térmicas um pouco não tão doces quanto Jaraguá, mas assim, térmicas boas, grandes. Não sei se a gente vai ter teto lá, limite de teto, a gente tá com uma sugestão até do pessoal aqui do DCE de Curitiba, da gente ativar alguns tetos mais altos aí, então tomara que não tenha limite de teto, porque o teto às vezes lá dá muito alto. Teve um ano lá que o Reginaldo pegou 4.000 metros de altura, cara. Então, assim, é loucura mesmo. Eu convidei o Regi para entrar aí. Vamos ver se ele vai entrar para contar um pouquinho para a gente de novembro lá.
Boa, boa, boa. Acho que, Esse que manja mesmo, cara. Uhum. É o eu acho que mestre assim, de Terra Rica. vou dar uma sugerida, podemos ir um pouco mais para Terra Rica, mas eu acho que a gente pode preparar uma sessão dessa só sobre Terra Rica antes do evento. Tá? Podemos, verdade. Eu acho que é interessante porque a gente tem lá mais 2 provas de Tangará, o foco hoje era Tangará, sem querer cortar, né? Uma pergunta bem interessante, né? O que esperava Terra Rica? Mas a gente está com o propósito aqui de fazer o debriefing de mais 2 provas de Tangará ainda. Então, acho que a primeira a Concordo. gente já... Tá certo, professor Cabelo aí sempre orientando também, né? Sabe que o horário de aula está acabando e tem que dar todo o conteúdo, né? Senão você deixa um trabalhinho para casa, né, pessoal? Respondam 3 perguntas sobre esse assunto. Mas vamos lá. Eu acho que a primeira prova, não sei se alguém tem algum comentário a mais a primeira. O pessoal que está assistindo aí, queria comentar alguma coisa, podemos partir para a segunda prova. Então, ou seja, a primeira prova valeu 460, para quem foi mais longe, mas a dispersão dos pontos teve muita gente na faixa do 300, ou seja, com 50% da prova, né? Então, Foi bastante até, gente. se a gente for pensar assim, quantos pregaram e tudo, a prova não foi tão democrática também, né? Muita gente ficou no início. Isso às vezes é o que o campeonato com bastante gente tem essa questão da janela de saída lá, né? Sim. Deixa eu ver se alguém colocou mais alguma pergunta aqui. Tá a rica pergunta ali do Paulinho aí. Mas o Paulinho, nós vamos fazer realmente, vamos divulgar com antecedência aí, nós vamos fazer uma sessão só com os locais de Terra Rica, falar de algumas coisas, né? Principalmente questão de segurança lá também. Eu acho que daí a gente já adianta o briefing de lá também, né? Acho que é importante aí para... Rafa, só o Regi acabou de entrar aí, acho que podia fazer pelo menos aí uns 5 minutinhos, se ele se disponibilizou vir aqui só para... Acordei o Regi, velho, tava indo dormir lá, o Regi já. Tá por aí, Regi? Tô de pijama aqui, rapaziada. Boa noite. Cara, de pijama aí, não liga nem a câmera aí, tá? Já de bobs. Não, vou ligar aqui pra você ver, cara, que tô de pijama, velho. Regi. E aí, meu cara? E aí? Pô, você tem aí, autoridade Regi, aí. 5 minutinhos Tanta para falar de autoridade Terra aí na Rica. minha frente, cara. Os caras perguntaram de Terra Rica, bicho, pra mim, cara. Olha, tá todo mundo sedento para voar em Terra Rica agora, depois da propaganda que a gente tem feito. Pô, que legal, cara. Vamos voar. Diga lá para nós, o pessoal estava aí, na condição, né? Você que tem a maior frequência de voo e o maior resultado de voo em Terra Rica, o nosso evento está marcado para o início de novembro. O que se pode dar de palhinha assim, da característica de vento, de teto, de direção para lá nessa época? Cara, Terra Rica, os números mostram, né, que outubro e novembro, né, são os melhores meses. A gente tem tido acho que foi 2021, cara, 2022, não foi 2021, a gente teve uma temporada bem atípica. Lá é Nordeste, né, que é melhor, né, melhor configuração Nordeste, mas a gente voou bastante de Norte, cara, em 2021. Inclusive, eu acho que vocês fizeram um voozão lá, você e o Wilton, né, de 150 km, num dia que saiu um de 200, com a condição, tocando meio nortão, né, uma rota diferente. Mas Terra Rica, assim, o que prevalece lá é Nordeste, né, cara? Nordeste é a melhor configuração lá, ventinho ali na casa dos 17, 20, né? É isso aí. E mais que isso, eu acredito que 25 aí pra cima é recorde daí, né, cara? Só que não tá dando essa porra desse vento lá, né? Com essa intensidade, né, cara? Então, tem limitado bastante. Terra Rica em 2022 não deu muito voo. Esperamos que em 2023 comece a render, né, cara? É isso. Esse não deu muito voo do Regi, ele tá falando que não deu muito voo acima de 150, tá? Voa até 70, 80 é todo dia, né, Regi? Não, Wilton, mas foi no começo do ano, né, cara, que rendeu aquele voozão, voo 246, né? Mas, cara, se você pegar dali pra frente, não teve mais porra nenhuma, velho. Eu fui usando 160 esses dias aí, rapaz. Os caras estão metendo 150 lá e não é porra cara, nenhuma, cara. Eu vou te falar uma coisa, viu? Esse dia do 160 aí, nós desmistificamos o X6 Skies, tá? Ele tava falando que não ia dar voo.
Foi bem legal, viu? 160, 150, né? Foi praticamente aí meio que junto. Mas Terra Rica é isso, né? Uma caixinha de surpresa, né, cara? É muito bom voar lá, né? Como todos sabem. Aqui, ó. Essa aqui é a rota dominante ali, né? Um norte e nordeste, né? Norte e Nordeste. Então tem muitos voos aqui, ó. Se a gente for pegar as saídas aqui, né? Tem muita saída de leste também, mas o grosso aqui é essa rota aqui, né? Você Acho que a pode gente ver vai. que de leste os voos são mais curtos, né? É que tem menos, né? Daí não fica tão escuro assim, mas tem uns voos mais. Eu lembro que o Cauã e o Márcio fizeram um voo de leste bem legal, pousaram lá no Mato Grosso. Então, assim, a gente vai deixar um spoiler aqui, chamar o convite para o pessoal, todo mundo que vai participar, e se o Régio puder nos ajudar nessa data vindoura aí, da gente fazer um briefing, não só de segurança, mas do histórico da Rica ali, eu acho que vai ser bem legal. Hoje a gente está fazendo um debriefing de Tangará, do que rolou nas 3 provas lá. Eu estava vendo aqui, para mim deu umas 7 horas de voo em Tangará, então foi uma coisa assim bem bacana nesses dias aí. Não sei, Régio, você quer deixar aí um convite para a galera aí, para... Cara, claro. É o seguinte, quem que tá participando aí tanto, Cabelo? A galera de onde? Fala para mim É o aí. pessoal de Tangará, que tá a maioria, né? Tem não sei se tem alguém do Rio Grande do Sul. Tá. Que o pessoal de Santa Catarina e do Paraná que está nas competições, né? Basicamente isso, configuração de vento. Nordeste, Norte e Nordeste aí, né? Como bem visto aí. Outubro, novembro, melhor época para voo. Terra Rica é uma rampa assim que, cara, meio que não permite ali segunda chance, né? Acho que Baixa, né? a decolagem bem restrita, né, pessoal? Me ajuda aí. Eu acho que é isso, cara. Tem que tomar bastante cuidado na hora da decolagem, porque realmente é puxar na hora certa, nas baixas ali, né? Como todo bom piloto sabe. E não tem muito mistério, não, cara. É mandar pra frente, flatzão, e ser feliz, cara. A isso. Rica é um lugar que funciona muito a teoria do voo também, né? Nuvens de bom tamanho, termais relativamente grandes também, não são aquelas termais bicudas, pequenininhas, são termais generosas, né? Exceto ali, exceto fora de temporada, né? Aí a gente compara todos os locais mesmo do Paraná, fica meio parecido, né? Sim. Tem épocas duras ali de voar, né? Não é sempre bem dado. Como a gente... É Rica, assim, cara, é bem falado, claro, por causa dos voos, mas tem as fases duras também, não é sempre esse mar de rosas, né, cara? Sim. Bom, Regi, a gente agradece você ter vindo participar aí essa hora. Olê, De vocês me pijama, né? acordaram, velho. Foi um Acordaram aí prazer, para cara. vir dar uma palhinha para a gente do local, mas com certeza antes da etapa a gente vai te chamar aí para conversar um pouquinho mais com o pessoal, para dar uma animada na turma aí e já contar, né, das expectativas aí para esse ano aí para Terra Rica. Até lá você já faz mais uns 3 voos de 200 lá. A gente sabe que você não dá moleza, né? Daqui a pouco já está indo pousar em Cascavel de novo, sei lá. Eu estava comentando hoje com o Dr. Carlos, cara, lá de Cascavel, né? Cara, a gente treina para poder voar cada vez mais, né, cara? A gente quer estar pendurado para, pô, a hora que pegar uma condição mais fraca, ficar ali, ficar voando. A gente treina para voar mais, pô, é isso. Vocês treinam aí para os campeonatos, né? A gente que é do cross ali. Até vi um comentário do Wilton hoje lá, comentando a respeito da galera do norte do Paraná que não inventou de participar de campeonato. Mas na boa, cara, se a gente participar vai ser um fiasco, cara. Passar vergonha, vocês vão demais, cara. Elas vão passar Não vergonha. sei. A gente não técnicas participa para não diferentes. passar vergonha. Não sei, Nada. cara. Não sei, velho. Não sei. Mas
Um dia a gente vai ver isso aí ainda. São técnicas diferentes. Venham voar com a gente e mostrar o que vocês sabem nos campeonatos. Com certeza vão se dar muito bem. Tá bom, cara. Agradeço aí. Agradeço, Lê. Rapaziada, obrigado mesmo, viu? Fala aí, Regi. Eu que não sou boa nem Valeu, nada, Regi. já estava conversando hoje à Aí o tarde. doutor Carlos aí, ó. Aí, ó. Hoje mesmo a gente estava conversando, né? Que eu abortei a última etapa lá, estava com a família em Tangará. Mas eu já vou treinar agora para novembro. É isso aí, cara. Isso aí. Obrigado aí, Regi. Valeu, cara. Valeu, Regi. Um abraço pra Até breve, você. cara. Valeu. Então, voltando aí para Tangará, ali para a nossa etapa do Sub-R. Vamos falar tá na segunda prova aí, Cabelo? Isso, estou na segunda prova aqui, foi uma prova de 60 km praticamente, né? 59,7. O matador da prova foi o Caio. Ele fez em 15h40, o start era às 13h45, deu 1h55 aí, né? Acho que ainda tem uma coluna aqui, ó, que vai dar o tempo total dele. Tá aqui. Não sei se eu deixei a coluna ali, mas foi em torno de quase 2 horas, né? Sub 2 horas ele fez, né? 55 minutos. E eu estava vendo aqui os outros que fizeram essa prova ali, que chegaram. Então foi o Caio, o Rony e o Lurdinho ali. Aqui, ó, 1h50, 51, 52. Né? E teve um pelotão que chegou 5 minutos depois, e depois, ó, teve aqui o Cristiano aqui, que chegou 1 hora depois. Tá? Olha só. Veja. Esse batalhou, hein? Chegou 20-5. E se veja que interessante, uma vez a gente fez aquele debriefing lá e falou da história do ponto de velocidade, né? Ele chegou 1 hora depois, aqui é bem um exemplo didático. A prova, o matador fez em 2 horas, ele chegou quase em 3 e zerou o ponto de tempo. Tá vendo? Ponto de tempo que deu 200 pontos aqui para o matador, o Cristiano tirou 0 nessa pontuação de tempo. E liderança baixa também, né? Então, 1 hora a mais que a... Foi Foi 1 hora a mais que a prova, né? Dentro daquela curva do tempo, 0 tempo. Isso. Dá para ver bem aqui, né? Mas vamos pegar aqui, ó, desse primeiro pelotão que chegou aqui. E essa prova eu não posso dizer muito, porque eu não cheguei nem... Atrasei bastante no começo da prova, e daí o dia acabou para mim mais antes do final ali. Mas se a gente for ver aqui, na tela tá o Rony e o Caio. Voaram bastante juntos, se a gente for ver aqui, ó. Em preto, acho que é o Rony e o Caio em vermelho, isso aí. Então, aqui um pouquinho atrasado, mas mais alto. Então, foi marcação geral no planeio final aqui. Talvez o Hilton, que estava nesse planeio final aqui com a turma, possa... eu estava um pouco para trás, cara. Na verdade, eu 10 abri minutos para trás. Quem que está aqui, que estava junto? O Patrick não está aqui conosco hoje, né? Não está. Não. Mas se veja que teve um primeiro pelotão, vou colocar o Hilton aqui, ele vai poder ter alguma memória. Eu cheguei um pouco para trás. Na verdade, eu estava até a metade da prova, estava junto, eu acabei dando uma errada e eu fiquei um pouquinho para trás ali da turma, bem nessa ponta ali, ó. Aqui. Eu tive que buscar mais, eu não consegui encontrar a técnica, me ferrei tá ali. Vendo aqui o Rony, por exemplo, ele estava 1.900 e aqui ele estava 300 metros antes, então estava alcançando, ele deu, né? E aqui se deu uma segurada para sobreviver, pelo jeito, né? Porque eu realmente fiquei baixo. E a partir dali eu comecei a fazer um voo para chegar no gol, né? Já mudei bastante a forma de voar, eu estava arriscando mais e parei de arriscar. E no final da prova eu vi que eles abriram bem pela direita. Você vai poder ver ali que eles foram bem pela direita do gol. E eu peguei uma linha reta. Eu até queria ver que altura que eles tiraram, porque se você ver, eles não giraram nesse final. E parece que rendeu muito. Nessa cara. hora aqui, ó, você veja que eu estou usando como referência o Horner aqui, né? Nesse ponto, mais ou menos, aqui, ó. Nesse ponto no tempo, ele estava com 1.800. Você estava chegando atrás com 1.388, né? Uns 500 metros mais baixo. Em contato visual, mas não tem como atacar, né? Você não tem como buscar, né? Você veja, eu acompanhei essa tirada deles, cara. Foi impressionante o que rendeu esse voo deles, essa última perna deles ali. Eles saíram com 1.800 e foram até o gol, praticamente. E eu tive que girar ainda mais algumas vezes ali, cara. Aí, ó, é verdade, ó.
1.800, ou seja, parece que eles estavam numa camada de cima e um final de ciclo, assim, né? Que você não conseguiu pegar a Eu mesma linha. acompanhando o voo deles, você vai ver que eu tava junto com o Guima e eu tirei bem antes que o Guima, porque eu vi o voo do Horn. Então você vê como essa condição de liderança realmente ela deve ser aplicada. Porque o Aí, ó. fato de eu ter visto eles na frente e a perna que eles fizeram me favoreceu para fazer depois a minha tirada. Eu vi que estava rendendo bem. E realmente faz diferença, viu, cara? Ter um visual na frente, você reduz drasticamente o risco e pode tomar uma decisão mais assertiva, né? Então, Exato. você veja aqui, ó, nessa prova, o Caio e o Horner vão lá 100, 90 pontos de liderança. O Wilton aqui, 80. Então, não deu tanta diferença, porque nesse final de prova, o ponto de liderança tem um peso menor. Já. O grosso do ponto de liderança está lá entre os 20% e os 60% da prova. Ali é onde a maior parte dos pontos de liderança são dados ali. E nesse ponto, vocês estavam juntos. Então, no final das contas, faz uma diferençazinha, mas daí é a hora do piloto escolher se ele vai apostar nos pontos de liderança ou se ele garante a chegada no gol, né? Daí isso tem... Por isso que o descarte por etapa, ele tem o potencial de mudar a atitude, né? A tomada de decisão nesse sentido, que você tem a chance de errar, você pode tentar fazer uma tirada mais arriscada para matar e ainda assim não perder a etapa, né? Então, Exato. acaba dando um jeito diferente de abordar uma etapa tão curta, assim, de 2, 3 dias, né? E essa área para voar, apesar do pessoal de Tangará reclamar que a gente tá jogando a galera na roubada e tal, cara, que lugar para voo, aquela região ali mais à direita de quem sai da rampa ali, aquele buraco que eles chamaram. Pô, é sensacional, com montanha, com muito pouso e tal. Aqui para cima, assim, né? Cara, é sensacional. Eu arrisco dizer que conversando bem conversadinho com esse resgate aí, dá pra gente fazer umas provas aí muito legais para essa área. E é uma área meio desconhecida, né? A gente já fez essa prova para a Zorteia aqui, só que a gente vinha por baixo aqui, sabe? E daí é por estrada, né? A história do voo Autorama, né? Isso sempre dá debate ali, né? Ninguém quer ficar na roubada, mas o resgate também trabalha, porque assim, não dá para não usar essas áreas, né? Acho que vale usar, assim, de maneira controlada. Os caras mandaram muito bem no resgate lá, com as caminhonetes, tudo foi bem legal. Se a gente for ver aqui, ó, eu vou pegar o mapa de relevo ali da região. Eu não tenho a prova montada aqui, que não deu tempo, tá? Mas a região de Zorteia é mais ou menos aqui, assim. Mais para baixo, perto do rio ali. Canto dos Pássaros. Eu não baixei os mapas inteiros. Essa região aí, cara. Essa aqui, região. Né? Capinzal, passava nessa região. Bela Vista. Não, é mais para baixo, aí já está em Joaçaba, né? É bem onde divide ali o Planalto com as montanhas, entende? Aqui, assim, né, o relevo vai ficando mais ondulado, é o Vale desse rio aqui, que é mais fundo, né? Cara, mas sensacional o lugar, cara. Sensacional. Achei interessante, Rafa, que você comentou ali sobre o Wilton tá falando que como rendeu essa tirada e foi do Horn e do Caio, né? Agora em tela tá o Wilton e o Zé Guima, que ele falou que eles estavam juntos ali, né? Eu vou botar o Caio de volta. Deixa o Wilton e o Caio aí. Ou o Zé Guima e Caio. Guima e o Wilton fizeram voo parecido. Wilton e Caio. Caio é o vermelho, né? Isso. Bem nessa parte, eles estão vendo, tem um 90 graus forte do Wilton ali, né? Depois do pilão. O que era esse? Por que esse 90 graus ali, Wilton? Era o núcleo da térmica, parecia estar para a direita, cara. Eu estava ali, a térmica não estava. Ela não estava subindo muito e. Não, olha que interessante, você saiu aqui com 1.380 e chegou na outra bolinha lá com 1.440, você saiu subindo aqui? Eu saí subindo. A térmica ela foi crescendo, e eu fui indo para frente, onde ela estava rendendo mais. E daí eu achei que a... 1 quilômetro de largura, meu Deus, hein? Eu fui ganhando, né? E ali tinha um corredor de nuvem, assim, sabe? Eu tinha nuvens para ir por cima, mais para a esquerda eu estava sem nada. E eu não sei, eu analisei que aonde o Caio tinha passado antes estaria mais pela direita do que a rota que eu poderia ter pego naquele momento, entende? Então, naquele momento eu joguei que seria mais interessante pela direita. Aí depois eu voltei para a esquerda porque eu vi uns urubus planando na minha esquerda. E eu vi que eles foram rendendo bem e eu resolvi meio que ir atrás do urubu. Até tem umas voltinhas ali que é o urubu que fez a curvinha. E mais pra frente, ali, ó. E mais pra frente. Isso aí é o urubu. Eu fui seguindo o urubu, cara, o urubu fazendo curva e eu indo atrás.
O Urubu não mandou o GC lá? Vamos tirar os pontos dele. Eu dei uma rezada antes, o Urubu veio lá me abençoar, cara. Vamos ver o GC Brasil dele. Mas uma coisa legal que tinha nesse pedacinho ali, Hilton, que você foi bem para a direita e foi rendendo, e daí pegou a termal e atirou para o gol. Nesse pedaço, quando nós chegamos, longe, antes de bater o pilão para ir para esse lugar, a gente via que tinha nuvens formadas lá e estava bonito o caminho. Quando nós fomos chegando, as nuvens foram dissipando, cara. A gente chegou bem no entreciclo lá. Então foi nítido assim que a gente chegou, tinha a cordilheirazinha assim, bem na direção do pilão mesmo do gol. Daí estava do lado esquerdo, era para o lado da estrada, e do lado direito era aqueles valezinhos de todas as comunidades ali, as roubadinhas. Só que o sol estava virado no oeste, do lado direito. Então tinha muito sol na encosta do lado direito, e na esquerda tinha sombra. E a gente passou ali em 7, cara. Todo mundo optou pelo sol, pelo lado do sol, lado direito. E foi assim um prego generalizado, né? Todo mundo pregou ali porque a nuvem desmanchou. A gente chegou embaixo dela esfarelando assim, e naquele sol e cara, não tinha mais nada, né? Todo mundo pousou ali atrás. Logo depois que a gente pousou, uns 10 minutos, quando dobrou a novela, 10, 15 minutos, eu olhei e falei, cara, você viu que nuvem? Eu comentei com o Rony, né, que tá do meu lado, falei, você viu que as nuvens acabaram? Tipo, a condição tava morrendo já, entende? A gente chegou no limite, assim, já. Sim. E foi incrível aquele outro rapaz chegar lá, o Cristiano Moda, e o cara, pô, tava muito difícil. Pois é, então, ele pegou um novo ciclo depois, mais um respiro do ciclo, e aí morreu de vez. E foi herói mesmo. Consegui chegar àquele horário, né? Ó, ele tava aqui, ó, quando vocês já estavam tirando para o final, ele não tinha nem chegado no pilão ainda, né? Já a hora que ele chegou aqui, ó, 1.200, chegou baixo, deu uma boa derivada, chegou aqui, botou 2.100, bateu e foi, mas ele tava aqui aquela 1 hora para trás já, né? Ó, tava chegando no gol já e o Cristiano tava, acho que é o Wilton chegando no gol, o Cristiano tava batendo pilão ainda. Mas o que fez a diferença aqui foi que ele pegou uma boa trabalhada no final ali, que ele chegou a vendido aqui, ó, 1.100 e conseguiu sair pro gol lá com 1.300. Já foi um surviving ali, né? Na verdade ele não fez, por isso ele não ganhou o ponto de velocidade, porque ele ficou um pouquinho antes mesmo. Não é por conta só do tempo. Ele fez o tempo. Ele fez o end, mas não fez o gol. Isso, ó. Dá para ver aqui, ó. E tem até aqui, ó, a hora que a gente viu o voo dele, a hora que ele cruzou as coisas aqui. Desce para ver a hora que ele cruzou o último waypoint aqui. Waypoint 5. 16h41, né? Já quase 5 horas da tarde, né? Foi uma sobrevivência ali que. E o 125 e saiu a 1.300, já 200 metros, aqui, ó, tudo isso aqui deu 200 metros, ó. Pessoal, se alguém quiser ver o próprio voo, quiser dar uma olhada, só dá um toque aí. É legal pegar esses momentos que a gente tem na memória, assim, uma decisão diferente, alguma coisa assim, para tentar ver e comparar com alguém que fez diferente, sabe? Isso mais ou menos aí. O Dudu estava falando que estava com o Cauã, eu acho, também ali. Foi difícil esse dia. O Cabelo. Salve, Edu. Cara, se puder puxar ali no comecinho, ali onde a gente ficou arrasado, que a gente levou 1 hora lá. Aquela parte ali foi dessa prova aqui, ó. Foi. A sobrevivência aqui do Dudu foi colocar se dele tu a conseguir minha aqui, comparar com a gente com o Mark, porque, cara, a gente tava junto, o Mark, o Ricardinho, eu, que daí o Ricardinho acabou pousando, e o Mark pegou uma salvadora ali e conseguiu conectar e ir para a prova normalmente, né, com o primeiro pelotão. E a gente não pegou. O Mark, Ricardinho e eu, tu consegui colocar ali? Eu só consigo colocar de 2 em 2, tá? O preto dois. aqui é o Ricardinho, ele acabou ficando, né? Ó. Você veja aqui que tá em vermelho mesmo. É o Marco e o Ricardinho. Você veja, eles estavam aqui, ó. Eles estão similares ali, não? Estavam bem pertinho. Pareciam um do outro, né? Aham. Né? Depois da largada ali, né? Mas você veja, nessa hora aqui, o Ricardinho ficou e o Mark sofreu aqui, né? Chegou com 1.100
Agora é melhor tem que colocar o outro aqui, ó. Então, Opa. quando o Mark começa a derivar para a direita ali, ó, para trás, a gente estava junto. Tu também, eu acho. Só que ali, a hora que ele começa a derivar para trás, ele foi para frente e pegou aquela outra ali na frente já. E a gente ficou nessa sofrência ali por 1 hora, velho. Na verdade, aqui, ó. Aqui a gente ficou preso nesse vale aqui, assim, que é em cima de... Isso. Em cima Meu de... Deus. Ó, foi nessa hora aqui, né? 2, 3 Uhum. minutos de diferença. Foi a escolha ali de ir para pedreira ou... Só que ele tava ali com... Não, a gente tava até mais alto ali, você veja aqui. Essa decisão aqui foi... Né, Uhum. nos prendeu por 1 hora ali, né? Aquela 1 hora a mais ali que... Cara, foi punk essa saída, velho. Cara, que maçaroca, hein, Dudu? Esse aqui O eu cabelo, colocar o Cauã tava nesse bando da teimosia aí o também. Cauã, eu, o Rafa e o Mega tava Ó, ali mas o também. Cauã ficou juntinho, foi mais parceiro do Dudu, né? Ficaram sempre no Ah, mesmo loop, né? ele ficou me seguindo o tempo todo, tava devagarzão, amigo. O Mega ficou sozinho nesse buraquinho aqui, assim, até que a gente ganhou. E eu acabei ficando mais impaciente, explorando mais lugares, né? Veja, fui Aham, lá atrás procurar, aí voltava, e pô, foi bem aham. inesquecível. Ó, que Mas batalha, hein? a Essa gente prova tava. eu não sofri tanto assim. Coloca o meu ali, cabelo, com o de vocês, e só para ver, ó. Eu não cheguei, não terminei a prova, mas não sofri tanto nesse começo aí, eu acho. A gente tava bem escolado de GV, né, Leandro? Aqui, ó. O Lê acabou pegando um pouquinho aqui, dando uma sofridinha aqui, chegou com quanto ali? 1.300, mas aí já saiu com 2.000 ali. Então, você veja que nessa hora a gente tá meio junto ali, né? Então, ó, essa bolha aqui que eu talvez não tenha ficado mais tempo, me custou cair no ralo ali e perder um tempão, né? Quando o Leandro estava indo a 1.700, não. A gente cruzou a linha ali. Isso. Ó, pelo avançar da hora, a gente ainda tem um tempo para fazer a prova 3 aí. Vamos lá. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa da 2 aí, alguma conclusão aí, mas acho que o Wilton colocou bem essa história aí da condição acabar, do vento ficar um pouco, né? Que é essa parte final da prova aqui, que esse aqui é o voo do Dudu, né? Ele ficou lá na finaleira ali, que também não... Você veja, já eram 20 para as 4. Rafa, o Diga lá, Paulinho tá Barba. pedindo para você põe o voo do Paulinho Gazaniga e do Caíbe aí para gente ver. Caibi. Caíbe. O Caibia, como é que é o nome dele mesmo? André. Ô Paulinho, vai catar Sim, coquinho, Paulinho, vai, cara. Ô, tem como bloquear ou tirar o Paulinho da reunião, cara? Pô, tô aqui quieto na minha, vendo pra ver se eu aprendo alguma coisa e o Paulinho enchendo o saco, cara. Vai a merda, Paulinho, com perdão da palavra aí, rapaz. Vai a merda, Paulinho. Ô, vai ter volta, vai ter volta, só digo isso. Não foi o meu final de semana, mas vai ter volta. O do Caibia não tá aparecendo aqui, cara, pra mim. Acho que o Paulinho tava de Deu maldade. problema no meu celular, cabelo. Deu problema no meu celular, não registrou os voos, cara. O meu celular caiu, eu decolei e o meu celular caiu 2 vezes da minha selete e acabou caindo ali. A sorte que caiu ali no pouso oficial, o celular, entendeu? Cara. Ah, é brincadeira, eu pousei mesmo. Caiu no pouso oficial. Porra. Paulo vai ficar devendo essa, hein, Paulo? Tá gravado aqui, ó. A reunião. Ô, Cabelo, vai ser o meu voo do primeiro dia, do segundo Não, dia. mas eu acho que tem algum chabu aqui que não tá pegando o voo certo aqui, porque deixa eu tentar abrir fechado não. Ei, mas eu tenho uns vídeos do Paulo que eu já falei pra ele aqui no particular, que se ele continuar fazendo piadinha, eu vou entregar uns vídeos dele aí pra direção de prova, e daí aí vai dar problema pra ele, hein? Diz pro Paulo aí se ficar bem de boa, porque senão vai dar problema pra ele. Só mandar mensagem no chat ali, fica gravado. Agora deu um chabu aqui que eu não tô conseguindo ver os tracks. Vamos dar de prova.
Aí, ó, prova do overlock. Tá Pô, aparecendo. essa foi a prova do alfaiate. Tem um Isso. cadarço ali no meio. Olha, ó. Assim é o mundo real, né? Você abre, fecha, abre, ó, maximiza, minimiza e ela volta ao normal. É o Mas Wilton vamos em lá, Milão, prova 3, alta costura. prova 3, a prova overlock. Vocês sabem que essa prova, a gente seguiu uma ideia que teve no brasileiro. Ela não foi no brasileiro tão overlock assim, mas a gente teve uma prova muito parecida, cara. Que a ideia que também veio do PwC. No PwC Olha, teve uma então- prova parecida com essa, diferente, claro, mas seguindo essa ideia de 2 pilões e você fazer um trabalho entre eles. É uma ideia nova aí da galera e a gente conseguiu replicar também em Tangará. Eu já queria ter feito isso aí no primeiro dia. O povo não deixou, e no segundo dia o Horn já veio com a ideia pronta, o terceiro eu falei, hoje a ideia é minha. Não, cara, eu achei que ficou muito legal essa prova, pra falar a verdade. Ela começou. Dá para fazer 1000 desenhos aí, as provas, né? E esse foi um modelo legal que deu para um dia de vento. Se o vento tivesse um pouquinho mais fraco, acho que bastante gente mais tinha terminado. E é uma prova que abriu muita margem para o pessoal discutir. Vou bater esse pilão mais para frente, ou eu vou lá para frente e faço rapidinho os 3 no mesmo lugar, sabe? Deu muita margem para o pessoal imaginar uma estratégia diferente para essa prova aí. Eu coloquei o Wilton, e eu encontrei o Wilton de novo nessa parte aqui. O Wilton deve estar pensando, o cabelo não bateu o pilão. E eu falei para ele o que ia fazer e fiz e funcionou, tá? Olha aqui, ó. Tracejado é a tolerância de 60 km. Eu programei meu instrumento para 60,250, levando em conta que o 0,5% daria 300. Foi no sangue Esse frio é lá, um né? de coragem, cara. Já estava meio fodido mesmo, né? Então eu fui lá e fui fazer testar um conceito aí. E é fato, né? Você veja que nessa perna de contravento, você poder bater 200 metros antes, te dá uma vantagem operacional, você saber lidar com isso aí, tá? Mas tem que não dá para depois chorar que não deu certo, tá? Tem que fazer por conta de risco, né? Então, Pô, mas aqui, deu ó, certinho ali, hein? eu ganhei esses 250 metros aqui, ó. Você veja, enquanto eu ver, ele está. Peraí, deixa eu voltar aqui para tempo igual. Não adiantou, na verdade, porque o Wilton chegou no gol e eu não. Então, das contas, não. Mas está aqui, ó. Né? Então ele foi bater lá, ó, enquanto ele estava batendo, eu já estava voltando ali. Tá? Isso deu alguns segundos e uma posição, uma alturinha um pouquinho a mais, tal, né? Então, do outro lado não funcionou, estava com o barba aqui nessa outra hora, mas mesma coisa, eu embarquei lá o 0,5%, só que como estava fazendo termal, não usei inteiro, né? Eu, se for colocar o barba aqui, a hora que a gente for bater junto, aquele ali. O cabelo. Mas o Wilton já estava na segunda perna ali, ele não estava na primeira ainda. Isso. Mas ó, aqui, ó, o barba em vermelho, acho que é isso, né? Não, esse é o Wilton. Wilton vermelho. Barba e o Rafael aqui. Aqui, ó. Então, na segunda vez que a gente foi bater, né? Eu tava uma batida na frente do Barba, pelo jeito aqui. E daí a gente se encontrou aqui, não foi, Barba? Ó, É isso aí, mas ali daquela batida dá para ver certinho que você bateu lá e já foi embora e eu fui mais para frente. Nas duas, Isso, né? olha Aí, aqui, ó, ó. perfeito. E num contravento forte, cara, 200 metros é diferença, cara. É um conceito legal, eu até falei sobre isso na rampa. Muitos pilotos às vezes nem sabem muito disso, a gente tem que desenvolver isso nas nossas conversas, que tem essa tolerância. No British, ela caiu para 0,2%, né? Não é mais 0,5%. Isso. A tendência, não sei se o brasileiro vai migrar para isso ou não, a gente tem que ver o que vai acontecer. E, ó, Mas a tendência seguir, né? Daqui a pouco vai cair essa tolerância para nós também, até porque os GPS estão mais modernos. Essa tolerância veio porque os aparelhos davam muito erro. Hoje eles dão muito pouco. Isso é uma erro, longa conversa de como eles calculavam. Tem gente que até hoje cai na regulagem do SphereFi, tá? A gente usa WGS 84, que são elipses em vez de círculos, tá? Isso é um assunto longo que a gente pode explorar daí com detalhes de aparelhos aí também, né? Mas nessa bem parte legal, aqui, rapaz. Você teve essa coragem aí. eu fiz, mas daí se desse muito errado, eu não contei para muita gente assim, para não ficar sob pressão, né? Depois eu fui ver que deu a pontuação e disse, não, aqui... Põe meu voo aí com o do Jarbas para dar uma olhada numa coisa. Leandro e Jarbas. Pousou junto com ele aqui. Nossa, quem que ficou nessa sofrência aqui? Mein Gott.
Foi você, né, Lê? Eu. Então, se você for ver aqui, ó, nesse mesmo horário, você estava 500 metros mais alto que o Jarbas aí. Qual parte que você quer comparar com ele, hein? Então, na verdade, o comecinho ali, eu não consegui, fiquei meio prejudicado no começo e não consegui bater aquela primeira perna. Fui bater a primeira perna lá na frente. Ah, E entendi. quantas vezes eu derivei? Ele já tinha, Não, o preto é o Jarbas, tá? Ele já tinha batido 2 e não conseguiu ir para a terceira. E você bateu eu não a tinha primeira nenhuma, vez aqui só, né? né? Eu fui só ameaçando, pegando termalzinho, voltando com o rabo no meio das pernas, ameaçando, pegando termalzinho. Eu não conseguia chegar. Você tá Ó, em tentando voar vermelho, muito você alto? dava 1.200. Não dava. Você era só programar o raio menor, mais perto. É. Não, Então mas era daí ali, ó. tolerância de 10% aí, bora. Essa última ali, você pode ver que deu, enchi o tanque e falei, agora eu vou ter que começar a quebrar. Daí eu bati várias pernas aqui, eu fiquei no zigue-zague ali no finalzinho, mais perto. Uhum. Quem que É. falou que fez um zigue-zague totalmente perto, hein, Hilton? Você lembra? Putz, cara, não lembro, cara, mas acho que foi o Leandro. Acho Não, que fui essas eu que pernas fiz do Leandro. na área mais perto aí, ó. É. Viu o Hilton que matou? Aqui, ó. Opa. Se vocês olharem o meu voo, vocês vão perceber qual foi a estratégia que eu adotei. Você quer que a gente Tá bem chute ou evidente. você vai dizer para nós primeiro? Não, se você perceber, eu deixava derivar com a térmica na ida para o pilão a favor do vento, e contra o vento eu tentava fazer a menor perna possível, fazendo reto. Uhum. As 3 Pegar um pernas foram vento assim. mais. Se fazia o contravento, não cara para ele, meio travezinha, depois derivava. Eu não botava através no contravento, que seria teoricamente mais fácil, exatamente para não correr o risco de ficar, tipo, baixo em nenhum momento. E eu fui pegando a mesma térmica que eu peguei no primeiro, eu peguei no segundo, peguei na terceira perna. A mesma nuvem, a mesma térmica, o mesmo ambiente eu peguei ali nas 3 vezes. A térmica foi derivando e eu fui pegando ela de volta. A distância aqui das linhas, se a gente for pensar, 1,5 km, né? Uhum. Dessa para essa, deu 3.200. Né? Veja a deriva da térmica, como ela terminava quase no começo da próxima. Era a mesma térmica saindo do chão e acompanhando aquela deriva do vento, sabe? Eu sei porque tinha uma nuvem em cima. Eu vinha tentando acompanhar aquela nuvem. Né? Aqui, ó, tanto de altura, de 1.300 a 1.700. Essa aqui, de 1.500 a 1.800. Essa, 1.500 a 1.800. Essa era a região de trabalho, né? A banda de trabalho, né? Uhum. E no começo da prova, o Hilton foi daqueles que decolou mais cedo. Você veja, aqui ele cortou, não sei por que tem que ver ali uma configuraçãozinha, ele cortou. Não, eu liguei tarde do GPS. O meu GPS estava. Como eu estava usando ele para fazer a prova. Como eu estava usando ele para fazer a prova, eu deixei sem estar para ligar automaticamente. Aí, depois que eu decolei, que eu dei uma liftada na frente da rampa, eu liguei o GPS, que ele não estava funcionando. Eu tive que sentar direito na seleta aí. Eu estava batendo o lift a 1.100 aqui, o Hilton já estava na base, a 2.100. E a gente acabou saindo no mesmo vale que ele tinha sol. Aqui tinha um valezinho com sol ali. A gente que foi cedo, Barba foi cedo para lá, né, Barba? Cedo, bem cedo. Cara, acho que você não foi mais cedo que eu, né, Barba? Não, você sempre decola primeiro, né, cara? Deu um all-in lá para frente sozinho que... Cara, eu tava toda essa hora aí, Rafa, foi uma hora que eu decolei no momento... Parecia que estava bom, tinha bastante gente subindo e eu estava meio aquele termolift, mais ou menos, funcionando. Cara, e de repente, eu falei até no rádio para os caras, falei, cara, sumiu todo mundo, não estou vendo ninguém. E comecei a perder, e o único lugar que tinha sol era a direita, cara. E daí eu dei o all-in sozinho e deu certo, ainda bem, cara. Aqui, né? Foi aterrorizante, assim, falei, cara, vou perder a prova, vou pregar aqui agora. E fui sozinho pro sol, fui indo e peguei uma boa lá. Você chegou a ficar 1.300 lá fora, né?
que já era no vale que tinha sol, mas era isso que estava funcionando, né? Lá que estava derivando algumas bolhas de ciclo curto e escorando aqui, mas daí aqui ela desprendia, né? Exatamente. Aqui, ó. Mas, É legal que esse aqui tem um relevo. Dia 21, dia 23. Mas aqui, ó. Não. Aqui dá para ver. Era esse vale aqui que o Barba derivou. E as bolhas estavam saindo aqui por trás. Aqui estava tudo na sombra, algumas escoando por aqui, muito lift ali, né? Mas a saída foi aqui por trás da ferradura ali, né? A gente foi pensar aqui, ó, 1450, 1100 aqui, ó. É que eu tô com o voo do outro dia aqui, esse não conta, esqueço esse aqui, né? Você veja, saindo a 1100 aqui para pegar a térmica que estava escoando da onde vinha do sol, né? Tipo, a gente pulou do lift para uma termal que derivou do outro vale, né? E aquele vale ali, é interessante, eu acredito, né, nesses dias de uma coisa que eu discuti com o Caio uma vez, ele sempre fala, né, do voo de vale, de Araguaia e tudo. Ele fala, cara, imagina o rio passando lá embaixo, como é que o vento vai se comportar nesses morros, dessas ondulações. E quando eu cheguei no vale, eu cheguei muito baixo. Então as térmicas, a primeira térmica que eu peguei, que era um pouquinho forte, mas ela estava num canto do vale, ela vinha muito turbulenta, porque ela vinha muito suja. E depois que eu ganhei a altura, que a coisa começou a ficar bem melhor, entendeu? Você deve ter chegado até aqui, mais ou menos, né? Se for pegar aqui da minha ponta. Se tivesse baixado o teu voo, ia ficar mais fácil de fazer essa medida aqui, mas ó, você chegou lá quase 4 km para frente, né? Cara, eu tava 3 km do start, cara, nessa hora aí. Nossa, cara, mas 4 km vai lá longe, cara. É porque tinha um morrinho, cara, com urubu. Cara, tinha um morrinho e urubu, né? Eu fui. mas aquele morrinho é muito bom mesmo. Mas era longe, Lê. Puta, não chegava nunca, cara. Ó, Mas o Barba foi do outro lado do asfalto, lá no Vale do Rio mesmo, né? É isso mesmo. Aqui, ó. Esses Mas 4 era o km único lugar assim, tinha só o urubu, cara. Eu falei, apostar tudo lá e se ficar, ficou, né? Mas foi que deu fora certo. aqui, ó, no Vale do Rio principal ali, né? Vejo que o relevo aqui é 600 metros do nível do mar, né? Então, é o fundo do vale, 600 metros. Né? o Cabelo, coloca o meu voo junto com o do Barba, eu quero ver um negócio. Que eu tirei lá para frente também, fiquei um tempão cozinhando ali. Aqui, ó, você jogou na outra frente, né? Uhum. Jogou aqui uns 3 km para frente da rampa. Ou seja, aqui mais que eu, ele ficou 5, 6 do start, Lê? Sim. Foi muito para frente, mas eu subi muito lá. Lá naquela ponta. Que é na base da nuvem. Né? A 1950, né? Eu cheguei a subir mais lá na ponta, 2000 e pouco. Ó, você ficou do start, 5 km do start. Mas 2000 e pouco, acho que não foi ali, ó. Porque ó, você veja aqui nesse ponto. 2000 e pouco estava entubado, hein? Não, veja lá, ó. Olha lá, ó, 2.200. Onde que você está vendo 2.200, rapaz? Lá na ponta, lá. Vai lá na pontinha. 2.200. 257, 2.200. Tava já começando a neblinar. Opa, fale aqui mais perto. Aqui. O cara cuidando com os termos, hein, cara? Ele tá cuidando muito com esses termos aí. Neblinando. Mas estava neblinando a sua vela ou já estava neblinando você? Não, eu tava vendo uma neblina no glider de cima, assim. Daí eu falei, bom, quase não enxergo ele mais, é bom me cuidar. Foi quando ele viu aquela bola amarela em cima, cara, que começou a aparecer depois que estava tudo branco, sabe? Eu vou abrir um parênteses rápido aqui sobre essa questão da nuvem. A gente falou-se muito, né? A questão do critério da nuvem. E o brasileiro o Flavinho comentou que no voo visual a gente é obrigado a estar a 300 metros da nuvem. E esse documento eu passei para o Hilton hoje também. E uma coisa que encontrei aqui é que a gente não precisa estar... Isso é letra fria da lei, tá, galera? Não me entendam mal, tá? Essa é o que o major manda. Tá escrito. Né, Bárbara? Isso é o que o... Capitão Everton falou. Falou que se não falar com a Luísa, você não sai do chão. Quero ver aqui, 42. Mas a questão é o seguinte, que eu queria deixar claro aqui,
é que no espaço G, qualquer aeronave que está fazendo voo visual, aqui, ó, livre de nuvens avistando o solo, 300 metros, acima de 3 mil pés, 9 pés ou abaixo. Então, abaixo de 900 metros, ali 3 mil pés, você só precisa ver o chão. Se você está acima, daí você tem que manter uma distância de 300 metros. Isso para um avião que vai a 100 por hora, tá? Espaços F e G. Espaços C, D e E, você tem que manter uma distância também de 1.500 horizontal. Tá? Então, isso é um assunto ainda que a gente vai discutir bastante, acesso ao espaço G, mas na prova do Palha ali, teve horas que nem isso estava sendo cumprido, né? Era só decolar que já estava mais próximo das nuvens do que isso, cara. A história do voar do lado e tal, isso ainda vai dar pano para mais nos próximos anos aí, que a gente vai ter que ter uma maneira de, principalmente, aumentar a segurança e o fair play, né? Se ou todo mundo entuba ou ninguém entuba. Se todo mundo entubar, dá merda. Se ninguém entubar, fica mais justo na competição, né? Dudu está comentando que ficou sem acelerador 50% dessa prova aí, Dudu. Antes eu ia comentar que eu e tu tava junto ali nessa ali do start. Não sei se tu lembra que a gente tava enroscando junto ali, Leandro. Sim. Mas eu não era aquele que estava acima quando tu comentou, tá? Só para deixar bem claro. Você viu aquele que estava meio entrando e saindo da nuvem? Não, cara, eu acho que era eu lembro acho que era o número 37, cara. Barba, eu acho que, né? Vamos. O cara gravou até meu número, velho. Olha aí. Não abre o voo, não abre o voo, não, cara. Olha aí. Deixa assim. Não é. Ó, vou dizer para vocês que eu fui mais alto que todo mundo nesse dia aí, ó. Quanto? 2366. Não, aí entubou. Não aqui, tem como não entubar nessa, velho. Foi uma hora, assim, 2, 3, estava bem baixo, você veja, abriu a beira da nuvem, eu fui derivando para a beira dela e saí na pontinha. Mas foi uma termal linda, de mais 3 daqui, ó, 1.300 a 2.300, ganhei 1.000 aqui nessa voltinha aqui, e daí a prova voltou para mim, voltei para o páreo, né? Daí nessa hora que eu vi o pessoal enroscando, fazendo o zigue-zague lá, e foi bem legal de tentar apostar em função de onde o pessoal estava voando ali, né? Mas olha o quanto que você perdeu, o cabelo, dessa tirada de 2.300 para chegar no pilão, quanto você perdeu de altitude isso, ali, aqui, né? 2.300, a hora que eu cheguei aqui, perdi os mesmos 1.000, né? Mas foi uma tirada longa, né? Pois é. De 7,5 km contra vento ali, né? Cabelo planei de 7,5 contra não, vento. Um través, né? Um través, bem nessa hora eu disse o seguinte, eu vou maximizar meu meio termo ali, jogando 90 graus com o vento. Pegando um través puro e me deixando derivar para baixo, né? Mas daí aqui eu encontrei o pessoal e, sabe, deixei atrapalhar ali, não. Vai com um, vai com o outro. Eu tava querendo isso, que elas já estavam voltando, daí deu me atrapalhei ali. Cara, aquela estratégia do Hilton de bater o pilão e voltar derivando, subindo, cara, foi a melhor. Com certeza. Talvez até se você tivesse tirado ali, né, no 90 graus ali com o pilão, você ia encurtar muito a tua distância. Talvez, de repente, até conseguisse fazer o mesmo ali. Não, mas eu tava aqui, ó, a hora que eu fui dar o primeiro ataque, eu tava pelo menos 3,5 km para dentro. Uhum. E o Milton foi fazendo uma hora, foi orçando aqui, né? Veja que ele foi orçando antes, ele conseguiu se manter mais perto ali. Foi. Isso também era uma estratégia que eu acho que eu e o Rony tinha feito na outra prova lá, e não deixar escapar muito, fazendo uma orça mesmo, né? Como se fosse de barco, e ganhando território no vento para se posicionar melhor, né? Sim. Uma hora eu estava junto, no começo do voo, eu estava junto com o Hilton ali. Daí ele começou a tirar abaixo, dando essas puxadinhas para a esquerda ali. Falei, cara, eu não vou baixo com eles para a esquerda, que é chão garantido. E não foi o que aconteceu. Mas a gente estava junto. Naquele comecinho ali, a gente girou juntinho. Eles estavam juntinhos aqui, ó. Nessa hora aqui que vocês... Ó, o Hilton forçou mais pro vento, a altura que os dois estavam aqui. Era quase a mesma. Vendido, né? 1.300, ou seja, você resolveu achar a mesma continuação da bolha e o Hilton achou uma linha do lado.
Você veja que o Wilton chegou depois aqui, ó. Essa termal aqui do Wilton rendeu muito mais e ele estava mais bem posicionado, né? Muito Aqui melhor. Aqui foi o divisor de águas ali para as duas abordagens, né? Exatamente. Um pouquinho antes ali, a gente ficou um tempão girando junto, saindo de termal, mudando do lado do giro. Aquela termal ali, você vai lembrar, Leandro, aquela termal que tinha a nuvem, porra, uma nuvem preta, coisa mais linda do mundo em cima. E até, cara, eu já fazendo uma colocação aqui, se falou que o cabelo ficou mais alto. Veja se qual foi a altura que o Lurdinha chegou ao cabelo. Eu acho que o Lurdinha passou de ser, cara. Eu também acho. Lá no start ainda. Não, ali naquele ponto que eu tô falando. Será? Que lá ele tava alto. 2.300, 2.294. Cara, ele ali, naquele ponto ali, cara, ele ficou muito alto. Eu não consigo ver aqui fácil onde tá a máxima altitude dele, mas eu não consigo ver exatamente onde foi essa altitude, tá? Eu teria que pôr espaço aéreo ali e ele daí ia mostrar os lugares onde passou do ponto, né? Sim. Mas eu te garanto que é naquela ali que o Leandro tava junto comigo, cara. Eu acho que é essa aqui mesmo, né? Aqui que você Não, acha mais que pra frente. Não, mais pra frente. Mais pra frente da A hora prova? que o Leandro abandonou, que você falou, você pegou uma grande aqui. Foi aquela ali. Depois disso daí, ele derivou para a esquerda, pegou uma pequenininha, depois foi lá e pegou uma mais forte. Bem aqui embaixo da tela. Mais para baixo. Aí. Ali, ó. Veja a altura que o Lurdinha sai ali, a altura que eu saio. Lurdinha vermelha. 1.900. Você saiu a 2.100. Lurdinha aqui, 2.000. Mas veja a saída dele. Ele está na saída dele. Então foi a outra térmica, acho que foi mais para baixo, então. Cara, ele saiu muito mais alto que eu. Em um momento, agora não sei qual das térmicas. Aqui, ó, 2.200, aqui, ó, foi nesse momento. Essa aí. A hora que fizeram a primeira batida, o outro saiu a 2.180 e o Lurdinha saiu 2.280, 100 metros acima. Cara, esse 100 metros era alto, viu, cara? Eu não vou falar nada, mas... De repente eu vi o Lurdinha na minha frente. Imagina, Hilton, se você tivesse usado a tolerância aqui, você tá nessa briga ali, homem a homem ali, essa tolerância ia dar um... E tá vendo que eles passaram reto na térmica que eu peguei? Uhum. Essa térmica foi a térmica que eu fui pegando até o final do voo. Se você olhar ali, você vai ver que o Lurdinha passou batido pela térmica. Ele deu uma subida e eu não entendi por que eles não tentaram pegar a térmica. Aí eu peguei e falei, eu não vou jogar sozinho ali, eu não vou jogar, eu vou voar sozinho. Peguei a térmica e fui derivando. Você falou que era a mesma térmica, né? Talvez o mesmo gerador soltando bolhas, não sei. Era a mesma nuvem, tinha uma nuvem. Essa térmica terminava numa nuvem que estava em direção à cidade, sabe? E eu sempre mirava mais ou menos na linha que estaria essa nuvem. Então eu demorava um pouquinho para achar, mas achava ela. Eram diferentes. Era incrível que rendeu. Soltando colunas diferentes, mas que estavam convergindo para a mesma nuvem, estavam alimentando a mesma nuvem. Exato. Agora veja o circuito ali que o Lurdinha fez, cara, como ele enroscou uma única vez em todas as costuras. Olha lá como rendeu as pernas, incrível. Né, ele atirou liso, 1, 2, 3, daí que ele enroscou na termal, que o Wilton enroscou. 2.100, bateu com 1.900, bateu com 1.700, bateu com 1.500, perdeu 200 em cada um, né? Ele enroscou e fez de novo. Olha Só que lá. foi meio agressivo demais, né? Acabou se mostrando que ele, se tivesse dado mais uma abastecida, ele talvez tinha chance de manter no ar e chegar no gol, né? Sim. Bateu as 3 e daí aquele já podia ir, né? Mas a última que ele bateu aqui, tava meio vendidão, 1.200, né? Sim. Ó, aqui talvez se ele tiver... Aquele Tora C, né? Mas foi uma estratégia bem diferente, né? Isso aí. Ô, Carlos, consegue colocar o meu aí no final, cara? Ali, eu fiz a primeira contravento, voltei. Quando eu tô indo para a segunda contravento, estoura meu acelerador. Aí eu fiquei fazendo essa costura aí sem acelerador. Que foi uma sofrência. Provavelmente, quando você começa até a perder a proa de desgosto. Isso, foi. Depois dessa giradinha um pouquinho antes ali. Isso, essa giradinha. É o preto aí, né?
É, o preto. O cara até perde a prova, fica até um voo menos vitrine aqui, né? É que eu tentei acelerar Meio com a mão. tremido. É que eu tentei acelerar com a mão, cara, aí a vela ia para um lado e para o outro, assim. E não andava, cara. Nossa. Não, Mas valeu ainda deu boa. Foi. Ó, Deu o legal. próximo. Que tem você também, né? Sofrendo. Ali eu fui atrás de urubu, cara. Ali era urubu, essa curvona aí. Aí depois peguei uma na veia ali junto com o Richard, com o Mark. E daí Ó, deu aqui boa. você saiu com 1.500, que isso foi praticamente suficiente ali para 1.700, mais uma boa aqui, né? Acho que essa aqui foi a mais forte, né, Dei? 1.600. A primeira eu tava enroscando no urubu e a segunda eu vi o Richard enroscando mais forte que eu. Que foi suficiente para você chegar aqui a 1.500 no gol ainda. Daí ela mandou A linha pro gol, cara, foi maravilhosa, cara. Tá. Eu saí baixo e cheguei alto. E a agonia, Ailton, de ver eu subir e tu não conseguir acelerar, cara. Pô, a vela só subindo, boiando. Tu, meu, quero chegar mais rápido, mais baixo. Mas daí não dava para acelerar. Mas deu boa ainda. Ô, Cabelo, você tá com o FV do Tutu aberto aí? Eu coloquei as provas lá, eu quero mostrar uma coisa pra galera que eles ficaram com aquela questão de se ainda dá pra competir, né? Se você puder tô colocar sim. coloca a planilha lá, ela tá com os dados. Vamos ver aqui, peraí. Onde é que eu deixei? Acho que aqui, ó. O Chrome. Aqui, ó, tela do XC Brasil que eu tinha compartilhado. Olha lá, o FTV. Eu coloquei a prova do Rony, que é o líder, e coloquei as provas do Caio e simulei, até acho que vocês conseguem ver aqui, simulei a prova 5, 6 e 7, que seriam as próximas 3. E coloquei assim uma pontuação que seria muito parecida com o que poderia acontecer na realidade. O Caio matando uma prova e fazendo duas provas muito boas, com 980 a 990 pontos. Eu não imagino o Caio que não tenha capacidade de fazer isso. E mantive o Rony chegando sempre muito bem nas provas, com uma prova um pouquinho mais baixa, 933, uma prova 990, uma prova 972. Se vocês verem o resultado, nessa simulação, o Caio ganharia do Rony. Ou seja, então, galera, tá tem muito que bater a dica, pessoal. Tá muito em aberto. E olha, cara, o Caio tá longe do Rony, né? Não ficou nada fora do que pode acontecer. Você veja, 933 pontos na primeira, 980, o Caio nem matando as 3 provas. Ele chegando bem nas 3 provas, matando uma, e o Rony chegando bem nas 3 provas. O Caio ainda pode levar em relação ao Rony. E pode levar bem, entende? Quem tá na dianteira aí, Hilton, hoje? Pode voltar no ranking lá? É o Caio. Desculpa, é o Rony. É o Rony que tá na dianteira. Então, é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Que alguns pilotos não entendem do FTV. Claro que é um papo muito mais longo para outra reunião, mas é aquilo que o Cabelo brincou no começo, que alguns pilotos aí estão com os pontos amaldiçoados, né? Que é a prova... quando o cara chega muito bem numa prova que vale pouco, é um ponto que ele não descarta, né? Isso. Mas a prova também vale pouco no somatório. Essa é a pegadinha. Também. Por exemplo, eu jamais vou descartar aqui os meus 619 pontos tão estimados. Então... Eu faço uma prova de 900 que valeu 1.000. Essa é a lógica. Perfeito. E eu tô com uma de 10 pontos no Paranaense, Rafa. Essa daí é a maldição suprema, né, cara? Essa é a maldição suprema. 10 pontos. O Rony tá com 12, eu tô com 10. E o Tutu com 7,9. Eu tenho 7 e já consegui descartar, cara, porque eu fui mal em relação a vocês. Nossa! Que sorte, hein? Galera, avançar da hora aqui, eu acho que eu já vou precisar. Se alguém quiser. Não, tá show, Rafa. Obrigado. Também, tá. Mas foi legal hoje, acho que teve presenças aí de. Se vocês olharem a tabela do FV, eu coloquei a mesma pontuação do Caio e do Rony nas últimas provas. Então você veja como o Rony não está amaldiçoado pela prova que ele foi bem, mesmo valendo pouco. Porque mesmo o Caio descartando aquela prova de baixa pontuação, se eles fizerem a mesma pontuação nas últimas 3 provas, o Rony ganha dele. E ganha com bastante ponto, na verdade, com mais de 70 pontos na frente ainda.
Mas qual prova você diz que ele foi mal? A de Não, 439, por exemplo, o Rony não vai descartar nunca, porque ele foi muito próximo de quem fez a melhor prova, entende? Entendi. Então, assim, o Caio tá descartando a de 361. Tá descartando tipo, ela inteira. Mas Sim. o Rony não estaria descartando 439. E mesmo assim, o Rony ainda ficaria na frente. Então, o Rony não está amaldiçoado por uma prova de 439 pontos. O Caio vai ter que ser bem melhor que o Rony para ele conseguir superar o Rony. Mas não precisa ser tanto melhor assim. Se eles fizerem provas Não, parecidas que estamos não tinha falando simulado da antes. simulação do Caio e do Rony, porque a gente está pegando 2 casos aqui, né? Entre os 10, né? Mas extrapolando Dá para pegar essa cara mais lógica atrás aí, também. eu diria que, salvo grandes erros, né? O Leandro tem chance também. O Leandro Tutu ali, 1.300. Passe Não sei, acho que tá em tua aberto. Vamos pontuação pensar para assim, né? mim. Passa a pontuação do Leandro para mim aí, Cabelo, das 3 primeiras provas. Vixe. 480, Ah, 179, ah, 580 ah. e 247. Vamos dizer que o Leandro. 374. Vamos dizer que agora tem que jogar mais alto. Vamos dizer que o Leandro mate 2 provas e faça 991. É 374 a quarta prova lá, Ailton. Eu vou descartar. Vai descartar 100%. Daí o Leandro não consegue chegar ainda. Acho que nem matando as 3, Leandro. Assim, ele vai depender dos outros agora, entende? Tipo, da pontuação que o Caio e o Rony fizeram. Mas não tá assim, se eles fizerem, vamos dizer que eles façam uma prova baixa, de 850 pontos, pra gente ver aqui, ó. Ele praticamente já empataria com o Caio. O Rony teria que fazer Vai ter gente com esse Excel aberto, meia tela com o XC-Track lá em voo, lá. Nossa. Meu Deus, a altura que eu tô. O Leandro, para chegar, para conseguir ganhar o campeonato, é muito difícil, cara. Não. É campeonato, não. O que eu consigo é ficar entre os 10, talvez se batalhar muito, for muito especial nas próximas provas. Não, a gente queria na categoria aqui, serial aqui, daí a coisa fica mais amena. Coloca a Tem que levar categoria em consideração, serial. viu? Você tem que levar em consideração que a minha média não tem sido assim, matar prova, 990 pontos, então eu devo continuar na minha média. Vamos fazer a categoria serial velas vermelhas. Não vamos ser tão sonhadores assim. Isso. Categoria serial velas vermelhas com lastro. Para melhorar. É isso aí, galera. Legal. É isso aí. Então eu vou até fechar aqui para não, né? Mais coisas para a próxima sessão aí. Mas essa planilha aí eu acho que dá para divulgar também, né? E teve assim, vou deixar aqui só para finalizar, né? Elogio aí pro Tutu, Barba e o Rotor aí, que fizeram um trabalho sob pressão lá, e pô, foi bem legal a pontuação aí, você veja, quarta-feira a gente já tá com tudo publicado, hein, né? Mesmo o pessoal não tendo mandado track no último dia, assim, então, parabéns aí, a gente vai contar aí com os préstimos nas próximas etapas, e também isso facilita aqui para nós também fazer esse debriefing ali, né? Aprender mais um pouco. Foi uma apuração reta com tracks tortos. O Eduardo ali perguntou se a gente tinha gravado a live. Acho que a gente não gravou essa, né, Leandro? Gravou sim. Leandro ligou. Gravei. Ah, gravou? Beleza, então. Sim, tá gravado. Nós temos que colocar... Eu tô precisando de acesso ao canal do YouTube da federação, eu tô sem acesso. Já vou organizar eu quero ver se coloco tudo aí. Ou te passo os vídeos também pra você colocar, Barba. Dá pra fazer uns 4, 5 vídeos aí que a gente tem gravado já. Maravilha. O pessoal já tá pedindo mesmo dos anteriores também. Se puder, O ranking do Paranaense saiu também. Deixa eu achar aqui. Cadê? Bom, me perdi aqui. Mas saiu lá, assim, se você for ver na etapa do Vale, lá, Paulinho, tem já o nosso ranking estadual também. A gente teve uma prova de 12 pontos e teve a prova do Rio Grande do Sul, que valeu também, mas essas de Tangará, né? Então, é quase que uma cópia do ranking sul brasileiro, né, Barba? É quase, muito parecida, né? Menos a maldição. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado a todo mundo. Valeu, então. Boa noite, obrigado. Valeu, Leandro aí. Sempre parabéns aí organizando as coisas. Participou também legal. Vai ser a presença do resto do pessoal também.
É isso aí, Valeu, pessoal. vamos evoluir o Sul todo aí junto. Massa. Beleza. Valeu, galera. Boa noite. Deixa eu falar uma coisa pro... Cadê aqui? Paulinho, que pediu. Paulinho, tá o link ali embaixo, tá? Aqui no chat ali. Pode clicar no link que vai aparecer o ranking do Paraná, beleza? Isso aí, valeu, pessoal. Valeu pela participação. Valeu, Até a galera. próxima. Valeu, boa noite, galera. Boa semana para todos. Aí, Edu, boa noite. Falou, abraço. Valeu, Dudu. Falou, tchau, tchau. Ó, agora é aquela hora que você fecha a sala devagarinho e o aluno fica dormindo. O Eduardo Espínola, o Coelho, o Seis Pinheiro, que eu não sei quem que é, o Cleiton Paganini. Eles estão lá.